Boa tarde, né? Quase início de noite aí. A gente está aqui no primeiro live que está sendo organizado pelo Sindicato dos Petroleiros Unificado de São Paulo. A gente tem aqui como convidado, né, o Guilherme Boulos e o Márcio Postman. E daí a gente vai fazer a fala inicial, né? A ideia é abordar um pouco essa questão das necessidades do povo brasileiro e o que o Estado tem feito para a gente conseguir superar da melhor forma possível essa pandemia do coronavírus e já pensando também, sim, no dia de amanhã. Então, vai fazendo os comentários aí de baixo, né, na rede mesmo, que depois das falas iniciais a gente vai tentar, normalmente é difícil conseguir pegar todos, mas a gente vai tentar abordar alguns dos comentários nas falas seguintes, tá bom? Acho que pode passar aí para o Márcio. Perfeito. Um abraço a todos que estão acompanhando essa primeira live, iniciativa do Sindicato Unificado, dos petroleiros, da CUT, todos que estão, de certa maneira, engajados numa perspectiva progressista de enfrentamento desta pandemia e, ao mesmo tempo, saída que, de certa maneira, sirva para todos os brasileiros e não apenas uma parte. Então, quero cumprimentar, parabenizar todos que estão ajudando a organizar essa live, esse diálogo, cumprimentar você, Cibele, e ao companheiro Boulos, a quem tenho grande admiração pela sua trajetória e compromisso. Certamente vamos ter aqui o melhor da festa servido a posteriori, que vou fazer apenas as preliminares, colocando o tema. Eu vou, na verdade, dividir essa minha breve fala em 3 partes. A primeira trataria justamente dos antecedentes em relação à pandemia, né? Porque nós temos, olhando de forma global, países que entraram na pandemia de forma diferenciada, né? A começar, inclusive, pelo reconhecimento que a China vinha numa velocidade de 6, 7% de crescimento ao ano, enquanto que o Brasil vinha numa velocidade quase parando, de apenas 1% ao ano. Outros países, como a Alemanha e o Japão, até vinham já em recessão. Então, é importante recuperarmos muito rapidamente o que antecedeu o coronavírus, porque me parece importante ter em mente o ponto de partida. A segunda parte da minha exposição, ela vai se concentrar acerca do padrão de intervenção do Estado, olhando, obviamente, o Brasil, mas não deixando de fazer comparações com outros países, né? Porque nós estamos tratando de um país governado, cujo presidente da República, sua equipe, é de extrema-direita, não é? E temos no Congresso Nacional a presidência do Senado e da Câmara por 2 políticos, personagens importantes da direita. Então, nós estamos diante de uma crise sanitária e consequências econômicas, sociais, políticas gravíssimas, e que, de certa maneira, quem está à proa das intervenções no campo do legislativo e do executivo são personagens no campo da direita e da extrema-direita. Algo que a gente não conhecia quando comparado com momentos com alguma gravidade que pudesse ser estabelecido com o que nós estamos vivendo agora. E, por fim, a parte final, então, eu trataria um pouco da perspectiva em termos do nosso campo progressista, um campo de esquerda. Se, porventura, tivéssemos à frente desta problemática, né, que tipo de operações poderiam ter sido feitas ou passarem a ser feitas olhando nesse campo da esquerda, dos progressistas, que tentam, na verdade, trabalhar com outros conceitos que não a competição, mas sim a igualdade e sim a fraternidade, que nos parecem elementos centrais no enfrentamento do coronavírus e que estão faltando, como a gente consegue perceber. Bom, dito isso, então, vamos imediatamente à primeira parte, em relação à questão dos antecedentes da crise do coronavírus, né? O que nós observamos, olhando do ponto de vista geral, não é? No mundo, havia já uma desaceleração das economias, né? Havia, inclusive, analistas que acreditavam que o ano 2020 seria um ano de baixo dinamismo, especialmente os mercados bursátios, mercados especulativos, de bolsa de valores, olhando os Estados Unidos, mas não somente, né, já apresentavam sinais de
fraqueza, e com isso uma expectativa de que alguma coisa deveria ocorrer em relação à mudança da política econômica nos países desenvolvidos, vamos usar essa palavra, né? Ao mesmo tempo, também nós podemos perceber que o Brasil vinha ali de 2019, né, com uma economia muito enfraquecida, sem, na verdade, a possibilidade de engatar uma expansão significativa. Tanto é que nós entramos no ano de 2020, né, com a renda média dos brasileiros sendo 7% abaixo do que era em 2014. Então, nós estamos relativamente muito frágeis, e, ademais desta fragilidade, o que se percebe no campo da saúde é uma contínua ação para enfraquecimento da saúde pública, sejam por medidas que já vinham sendo tomadas há mais tempo, como inclusive a própria emenda constitucional 95, que retira recursos para o gasto público não financeiro, né, as finanças, o gasto com rentismo, o pagamento de juros está liberado, não há cota, não há nenhum limite, mas para gasto com saúde, educação, infraestrutura, entre outras áreas, havia essa contenção por 20 anos, inclusive, e só a saúde teria perdido 20 bilhões de reais. Então, vínhamos numa trajetória de enfraquecimento da saúde pública, e um processo até de privatização dentro do setor de saúde como um todo, ademais da destruição de programas de atenção à saúde, né, como foi, por exemplo, a destruição pelo governo Bolsonaro do programa Mais Médico, né, programa que apresentou resultados inegáveis e onde a população foi consultada, demonstrou um enorme carinho e positividade por tipo de ações que nós tivemos pela presença de médicos brasileiros e estrangeiros em lugares muito distantes, mas também nas próprias grandes cidades, em regiões periféricas. E ainda nesse percurso de desmonte, não é? É importante ressaltar, né, que antecede a chegada do coronavírus ainda, a destruição de outros programas como a farmácia popular, né, que disponibilizava remédios à população em diferentes localidades, sobretudo a população mais vulnerável. Esses programas praticamente foram destituídos. E, além disso, o que nós tivemos já desde o governo Temer também, não é, foi o desmonte de ações e políticas voltadas para o complexo produtivo da saúde, né? Os fármacos, a indústria farmacêutica, a indústria química, enfim, todas as possibilidades que nós tínhamos do ponto de vista do setor produtivo, de oferecer insumos, equipamentos, tudo isso, de certa maneira, vinha num processo de montagem e de expansão do setor produtivo no campo da saúde. Obviamente, nos outros campos aqui, estamos falando com companheiros e companheiras petroleiros, sabe muito bem o que aconteceu com a Petrobras, talvez tenhamos até condições de falar a esse respeito. Mas o que acontece e vem acontecendo na Petrobras não era uma exclusividade da Petrobras, mas sim ocorria em praticamente todas as áreas onde havia intervenção pública. De tal forma, então, que nós chegamos ao coronavírus, né, praticamente 3 meses depois de ter sido já conhecida a presença dessa epidemia, inicialmente na China. Portanto, o que eu quero chamar a atenção é que as autoridades do Brasil teriam a possibilidade de ter feito ações prévias, né, porque já desde início de janeiro já sabia que essa epidemia vinha ganhando expressão na China e posteriormente em outros países, e sabia que as ações a serem feitas, né, deveriam pressupor um preparo dos governos, das autoridades em relação a essa situação, porque o coronavírus não é um vírus nativo, não é brasileiro, né? Na verdade ele chegou de avião ou pelos portos, ou seja, trazido por estrangeiros ou mesmo por brasileiros que se encontravam fora do país. Portanto, poderia ter sido tomadas medidas antecipatórias e praticamente nada foi feito a esse respeito, salvo o fretamento de aviões para buscar brasileiros que se encontravam na China, por exemplo, né? Então, essa primeira parte nos dá um sentido geral, não é, do despreparo e da fragilidade da economia e de ações que enfraqueciam a saúde pública no Brasil, ou seja, nós estávamos caminhando para a pandemia, já se sabia disso e nada foi feito de tal forma que a marcha da insensatez continuou como se não houvesse nada no mundo. Bem, com o registro dos primeiros casos do coronavírus aqui no Brasil, não é, nós passamos a ter, então, uma alteração, uma ação de parte do Estado, de parte dos governos, não é? Então, nós temos um padrão de intervenção pública em relação à pandemia, não é? De maneira geral, eu diria assim,
o perfil da intervenção pública no Brasil não difere muito em relação ao que está sendo adotado no mundo. Todavia, nós podemos identificar e contestar, na verdade, que essas medidas, ademais de frágeis, ademais de desarticuladas, não é? Ademais de terem sido feitas de cima para baixo, sem, na verdade, envolvimento da sociedade de maneira geral, o que nós percebemos é sua baixa efetividade, não é? E quais são as medidas padrões, digamos assim, adotadas em praticamente todos os países? Pelo menos aqueles países que tiveram maior êxito, não é? Nós temos 3 medidas simultâneas. A primeira diz respeito ao reconhecimento de que se trata de um vírus que contamina muito rapidamente a população. A ação a ser tomada é justamente o isolamento, né? O isolamento porque impede aglomerações, impede fluxo e, portanto, condicionaria a presença do vírus em localidades identificáveis, né? Então, a primeira medida seria justamente o isolamento social. Na sequência, ou imediatamente ao isolamento, um segundo conjunto de ações que dizem respeito à identificação de quem está como portador ou como está infectado pelo vírus. Nesse sentido, é fundamental a presença, a difusão de testes para identificar quem são as pessoas, porque sem identificar não se sabe o tamanho, a dimensão, a localidade da presença do vírus nos brasileiros. De tal forma que nós estamos fazendo, infelizmente até agora, não é, uma ação que é importante do ponto de vista do isolamento, mas desacompanhado de testes. O Brasil é um dos países que menos testes em relação à população tem feita no mundo. E isso já gera uma consequência que nós todos estamos abismados, não é? Pelo fato da subnotificação, de um número relativamente pequeno de pessoas contaminadas e mortas, não é? O que seria para nós talvez um sinal positivo, porque comparando com outros países, hoje os Estados Unidos, né, apresentou um novo dado alarmante, inclusive de mortos, da letalidade desse vírus, e no Brasil nós estamos com um número ainda crescente, mas relativamente menor. Mas será que os brasileiros seriam, então, mais fortes que os americanos? Eu acho que nós temos problemas de identificação, né? E a ausência de identificação de quem está com coronavírus na condição de portador ou infectado dificulta ações, né, objetivas, focadas de parte da saúde. Bem, e temos a terceira medida que constitui, na verdade, uma medida simultânea, que tem que ser feita combinadamente, porque, do contrário, ela, na verdade, aniquila ou esvazia, sobretudo, a medida que diz respeito ao isolamento social, né? E que medidas são essas? Esse é um pacote de ações que visam, na verdade, oferecer recursos, créditos para os bancos, para que os bancos tenham condições, não é, de contribuir no financiamento das empresas do setor produtivo, para que os bancos não fiquem fechados, paralisados, e, portanto, então tem que ter oferta de recursos para que os bancos possam oferecer, mas essa disponibilização de recursos, que foi muito rápida no Brasil, é uma disponibilização sem nenhum critério, sem requisitos, inclusive, né? Mas, de toda maneira, esse é um conjunto de iniciativas que foram mais rapidamente realizadas no Brasil, pela articulação do Banco Central. Um segundo pacote de medidas estaria relacionado à questão do setor produtivo, as empresas, né? Do ponto de vista de evitar o estrangulamento do circuito entre pagamentos, né, e recebimentos, já que a economia praticamente paralisa numa situação como essa. Com o isolamento social, a economia paralisa, o mercado privado, as forças de mercado não funcionam, né, e, portanto, não há mais condições de precificar preços, valores. É nesse sentido que a única alternativa é a intervenção do Estado. E, portanto, ações que pudessem, na verdade, evitar que a queda, a paralisação da produção e também do consumo implicasse, na verdade, num efeito dominó destrutivo do setor produtivo. Por isso, uma série de medidas de financiamento, de viabilizar o pagamento de fornecedores, o pagamento de trabalhadores, a folha de pagamento, entre outras ações. Também é importante chamar atenção para um terceiro conjunto de medidas que dizem respeito ao setor público, né? Porque o que está acontecendo é que a parada econômica não apenas reduz o consumo, reduz a produção, e, portanto, não há circulação de bens e serviços, e, nesse sentido, não há também a receita dos municípios, dos estados e mesmo da União cai drasticamente. E como os municípios e os governos estaduais não têm condições de ampliar a sua capacidade, seu poder aquisitivo, porque não podem se endividar, não podem emitir moeda, por exemplo, só o governo federal,
obviamente que as ações de atendimento ao setor público dependeria fundamentalmente da União, e aí nós estamos de forma assim muito frágil e limitada. E a quarta ação, na verdade, desse padrão governamental é o padrão do ponto de vista de garantia de renda à população, à classe trabalhadora que está impedida de trabalhar de forma correta, especialmente quando a gente fala de ações que dizem respeito ao trabalho assalariado, tradicional, com carteira assinada, mais fácil de ser identificado, mas, sobretudo, num país que já vem de um certo tempo, não é? Ampliando a precarização pela falta de crescimento, pelo estímulo governamental em termos de reformas trabalhistas, esse conjunto, essa massa de trabalhadores empobrecidos, sem contratos formais de trabalho, que precisariam, então, ações muito rápidas e de garantia de renda para manter o consumo e permitir que as pessoas pudessem, na verdade, exercer o isolamento social, porque, infelizmente, somos uma sociedade profundamente desigual, enquanto a classe média pode, de certa maneira, ficar em casa, pois tem a garantia do recebimento do salário ao final do mês, tem a sua geladeira completa com alimentos, não é? Uma parcela, e talvez a grande maioria dos brasileiros, não podem contar com essa mesma condição, e, portanto, ele fica situado no dilema entre o risco da contaminação, sair à rua para buscar alguma renda, ou ficar em casa protegido do coronavírus, mas podendo, na verdade, sofrer o problema da fome, né? Então, nesse sentido, eu quero terminar essa segunda parte dizendo que o nosso padrão de intervenção é um padrão, não é, que tem a ver justamente com as características de um governo de direita, pelo menos no ponto de vista das decisões no campo do legislativo, no Senado e na Câmara, e, sobretudo, pela extrema-direita que hoje coordena o governo federal. Quer dizer, uma demonstração inequívoca de descumprimento ou desatenção com a população, a despeito de uma retórica populista de defesa do emprego, quando nós sabemos que este governo tem sido um dos principais responsáveis pelas mazelas que estamos vendo hoje. Se eu estou bem aqui no tempo, tenho uns 3 minutinhos para falar, então, na última parte, que diz respeito a um programa no campo nosso, no campo da esquerda, não é? Me parece essencial considerar que não apenas nós precisamos reconhecer, não é? Que quando essa circunstância que nós estamos vivendo, que é uma circunstância excepcional, é fundamental, portanto, que ações inimagináveis possam ser efetivadas, não é? E que ações seriam essas? Bom, do ponto de vista dos trabalhadores, não é? A proibição da demissão. Não é possível que o trabalhador fique exposto à incerteza, ao medo, não é? Da perda do emprego, mesmo quando está praticando isolamento, ou até mesmo no prolongamento dessa situação. Portanto, isso seria uma ação que exigiria uma coordenação governamental, um grande entendimento com o patronato, não é? Com os trabalhadores, com a sociedade civil, com os governadores de estado, com os prefeitos, porque nós estamos vivendo uma época excepcional e, portanto, ações inimagináveis são absolutamente fundamentais, né? Para além dessa questão da proibição da demissão, me parece absolutamente fundamental nós trabalharmos já com a perspectiva de que não é possível o Brasil ficar submetido a essa condição de regressão neoliberal, né? Uma condição que o Brasil não tem condições de produzir internamente máscaras, por exemplo, a simplicidade de luvas. Como é que pode um país que está entre as 10 potências industriais do mundo não ter condições de produzir o básico? A escassez de álcool gel num país que é o maior produtor de álcool do mundo. Não há nenhuma coordenação governamental que possa, na verdade, conversar com esses setores e o seguinte: olha, nós estamos vivendo aqui uma situação excepcional. Precisamos resolver mais rapidamente possível isso e, portanto, é necessário distribuição gratuita de álcool gel, porque se trata de uma emergência. A mesma coisa, eu diria assim, em relação ao envolvimento das empresas montadoras automobilísticas que poderiam produzir de forma muito rápida, por exemplo, respiradores que são ausentes em grande parte dos hospitais brasileiros, né? O mesmo, eu diria assim, em relação a roupas de proteção, a indústria têxtil. Organizarmos os fármacos, ou seja, um projeto que pudesse dar um ponto de partida para viabilizar a reestruturação produtiva. Porque nós estamos percebendo, o Brasil jogou fora a sua indústria. Um país sem indústria, um país sem a coluna vertebral do desenvolvimento é impraticável.
Então, eu diria assim, a crise, a gravidade da crise também é uma grande oportunidade para a construção de uma agenda no campo da esquerda. Eu diria assim, nós vínhamos antes da pandemia sofrendo um ataque especulativo, uma fuga de capital, uma saída de dólares do Brasil. Ora, é inadmissível que nós não possamos ter feito uma quarentena na conta de capitais, um fechamento da conta de capitais. Porque o que vai ocorrer, evidentemente, neste quadro, a saída de recursos de países não tão desenvolvidos para o centro do capitalismo. Portanto, medidas nesse sentido de radicalidade seriam absolutamente excepcionais a serem implementadas. O reforço do Estado, um programa, na verdade, que amplia o gasto nesse momento, mas que certamente estabelece na sequência não a volta da normalidade pré-coronavírus, mas sim uma nova normalidade, uma normalidade que agora financiará o Estado, não serão mais os pobres e parte da classe média, mas sim, sobretudo, os ricos, pois é deles que deve sair o recurso para financiar ações de novo tipo. Eu fico por aqui, me parecendo que até abusei um pouco do horário, agradecendo a oportunidade mais uma vez. Ok. Então, eu queria, primeiro agradecer aí a participação do Márcio e colocar que, assim como na questão da economia, outros pontos também não começaram agora com a crise do coronavírus. Uma coisa que a gente está vendo é absurdo faltar álcool em gel no Brasil e também é um pouco de absurdo essa crise do gás que está acontecendo agora. Se a gente for ver, o Brasil tem muito álcool e a gente tem o pré-sal, que o gás de cozinha vem junto com o petróleo, Agora, se a gente for ver, para a gente entender isso que está acontecendo, a gente tem que entender o que está acontecendo no setor do petróleo. Porque o que acontece? Desde 2016, muito fortemente, tem se tentado abrir o setor de refino no Brasil. Fala muito de que é tudo culpa que a Petrobras tem monopólio, sendo que o monopólio foi quebrado em 97 e o setor privado não investe no Brasil. E aí começou a se falar de vender unidades da Petrobras. Só que o capital de fora, os estrangeiros, eles não vêm, e daí alega-se que é por conta que a empresa, a Petrobras, como estatal, ela é muito forte, que ela já tem no controle do mercado no Brasil. E daí o que a Petrobras fez? Por incrível que pareça, ela mudou a política de preço dela para todos os derivados. Isso é para gasolina, para diesel, para gás de cozinha, para QAV de aviação, enfim. Ela falou, olha, eu não vou mais formar meu preço. Não interessa qual que é o custo que eu tenho. Eu vou aplicar o preço de fora. Só que, além do preço de fora, ela adiciona o custo de importação. Ou seja, ela não está importando. A gente tem petróleo, a gente tem a logística, a gente tem refino e a gente tem distribuidora. Daí ela pega o preço de fora, aplica o custo de importação para ficar com o valor como se fosse de importadora. Para daí as multinacionais virem para o Brasil, se sentirem à vontade no mercado nacional e depois toparem comprar as refinarias da Petrobras. Então, se a gente for ver o efeito disso, na questão de preço, o quanto que você paga quando vai comprar, quando vai abastecer seu carro no diesel, que é dos caminhões, que daí repercute em tudo que a gente consome praticamente no Brasil, e no gás de cozinha, de 2017 até 2019, a variação da refinaria de gasolina foi 35%, de diesel 38% e de gás de cozinha 38%. Ou seja, esse foi o preço que subiu na refinaria. Então não é culpa do posto, não é culpa do imposto, isso é política de preço da empresa. No posto, só para você ter uma ideia, na revenda, a gasolina subiu 28%, enquanto na refinaria tinha subido 35%. O diesel subiu 22%, enquanto na refinaria tinha subido 38%. E o gás de cozinha subiu 21%, enquanto na refinaria 38%. Então, a Petrobras subiu mais do que o que você pagou pelo produto final. Enquanto isso, a inflação IPCA nesse período foi de 7%. Então, e daí, olha, o absurdo vai aumentando quando a gente vê que isso foi fruto, como o Márcio Postman estava falando, da desindustrialização do Brasil,
que aconteceu nesse período? A gente parou de produzir nas nossas refinarias o que a gente consegue produzir, tá? Enquanto em 2014 a gente tinha uma utilização do refino nacional de 102%, ou seja, estava produzindo até mais, não era nem recomendável, porque daí, né, você tem que deixar uma margem de segurança, mas a gente produzia em torno de 102%. Em 2017, caiu para 77%. Hoje, mantém mais ou menos 77% ainda. Ou seja, a gente está produzindo menos do que a gente é capaz de produzir. E daí, a gente está exportando petróleo cru. Tá? A gente está exportando mais 47% do que a gente exportava antes. E a gente está importando mais 21% de derivados. Ou seja, a gente deixou de produzir derivados, estamos exportando petróleo cru e importando diesel e gasolina. O gás é uma exceção, tá? Quando a gente pega o gás de cozinha, a gente tem produzido 2% mais e tem importado menos do que a gente importava. Só que se a gente pega a produção de gás por refinaria, várias refinarias caíram a produção, daí outras aumentou. Ou seja, é possível produzir mais gás também. Só que isso tudo eu estou falando de antes, agora da pandemia. O que está acontecendo nesse momento? Até por conta, inclusive, da greve que a gente fez no começo do ano, para denunciar essa desindustrialização, esse auto-boicote que a empresa está fazendo, que é deixar de produzir para aumentar o preço para o seu concorrente ganhar o seu mercado, tá? Isso, até numa disputa com os trabalhadores, antes de iniciar a greve, a Petrobras colocou os estoques todos lá no talo. Tá? Então, estava tudo cheio os tanques. E daí, agora, o que acontece? Você tem isso, né, antes da pandemia veio a crise do petróleo, inclusive, né, a disputa da Arábia Saudita e da Rússia, mas agora, com a pandemia, você tem uma crise de demanda. Tá? Então, você tem uma crise de demanda em diesel, em QAV, que é dos aviões, e de gasolina. Só que você tem um aumento de demanda de gás, de cozinha. Porque com o isolamento, as pessoas estão nas suas casas e cozinham mais, né, nas casas do que antes. E daí, isso é capaz de levar a um gargalo, estrangular o sistema produtivo dos derivados no Brasil. Porque o que acontece? O gás vem junto com o petróleo. Você não consegue produzir apenas gás. Para produzir o gás, você tem que produzir a gasolina e o diesel. E a Petrobras segurou os estoques lá em cima. Então agora não tem escoamento, entendeu? E daí como que gás você não consegue estocar por muito tempo, inclusive. É mais difícil do que a gasolina e gás. Então, por conta dos estoques cheios, com essa crise de demanda, hoje você tem uma dificuldade de manter a produção de gás para abastecer a sociedade brasileira. E daí o que a gente coloca como alternativa? O que a Petrobras deveria estar fazendo? Vamos lembrar que é uma empresa estatal, né? A Petrobras, muito legal, ela ajudou a comprar testes do coronavírus para o Brasil. Só que o negócio da empresa é energia, tá? É combustível. E nesse momento, você precisa de combustível até para distribuir esses testes. Você precisa de combustível para as ambulâncias andarem de um lugar para o outro. Você precisa de combustível para conseguir fazer os hospitais de campanha. Você precisa de combustível para o alimento conseguir chegar nos mercados. Então, o que a gente coloca? Que primeiro, o Brasil tem que parar de importar derivado imediatamente. Não faz sentido importar derivado com a gente com os estoques cheios. Então, tem que parar de importar derivado. E aí, a Petrobras fazer o papel dela de estatal, que é fornecer de forma gratuita gasolina e diesel para as ações de combate ao coronavírus. Porque aí você consegue dar vazão um pouco, mesmo que não seja completo, aos estoques de gasolina e diesel. E você desonera os estados, os municípios deste custo. A Petrobras, junto com o governo federal, deveria fazer uma ação de fornecimento
de gasolina e diesel para as ações de combate e atendimento à população na pandemia do coronavírus. E no gás de cozinha já tem alguns projetos de lei, inclusive tem um que é o Vale Gás, que seria um vale de R$ 80 por família, mas também tem aquele de distribuição gratuita para as famílias do Cadastro Único e do Bolsa Família. E depois, acima disso, fazer um gás subsidiado a R$ 40, que é o preço que a gente conseguiria fazer, inclusive antes da pandemia. Tá? Então, você tem alternativas. Só que neste momento, o que eles preferem fazer? É que em parte tem que fazer, não tem como, diminuir a demanda. Você está hibernando várias plataformas já, tá? Isso está afetando inúmeros trabalhadores, mas a forma que está sendo feita essa hibernação também é cruel, porque não está se olhando o impacto disso, do recolhimento do imposto dos municípios brasileiros. Você tem em terra, você tem campos de petróleo em lugares muito pobres do Brasil. Você hibernar esses campos vai ser muito prejudicial para esses municípios. Então, isso teria que ser olhado com mais cautela na hora de qual plataforma ou qual campo ser hibernado. E agora já está chegando a hibernação nas refinarias. Ou seja, nós vamos parar de produzir no Brasil. Tá? Agora, se não tiver demanda, se estiver atendendo a população brasileira, tudo bem, daí os petroleiros, inclusive, não precisam nem se expor e ir trabalhar durante a pandemia. A gente consegue ficar todo mundo em home office. Agora, não faz sentido você falar em hibernar a refinaria brasileira se você está trazendo de fora. Tá? E se os preços para a população ainda estão no patamar do que a gente está falando. Então, a gente coloca que a Petrobras ela tem que olhar mais para a necessidade da população. É muito provável que a empresa, até por conta da crise do petróleo, que daí não tem, né, mesmo se não fosse a pandemia, ela teria uma dificuldade já para o ano que vem, mas ela é uma estatal por um motivo. E nesse momento, todo mundo tem que fazer o seu papel. E o papel dessa gigante brasileira é abastecer a sociedade brasileira, é atender a demanda nacional por combustível, por seus derivados. E não hibernar a refinaria enquanto o povo está precisando de gás. Bom, daí acho que eu falo, mas eu sou a mediadora também, né? Então fica. Mas daí vamos passar para o terceiro convidado aí, segundo convidado, no caso, que é o Guilherme Boulos, para colocar um pouco também, né, como que está a visão aí, né, nas bases, como que está sendo a necessidade da população mais vulnerável, como que está chegando ou não está chegando, com essa questão do gás, o pessoal está tendo que voltar a cozinhar com lenha, que é uma coisa que a gente coloca tá todo mundo usando álcool gel 70%, quem consegue pelo menos, e daí você vai fazer as pessoas voltar a cozinhar, porque o preço do gás está abusivo, é um contrassenso, isso até como política de saúde nesse momento, né? Mas vamos lá, Boulos, está com você a palavra. Obrigado, Cibele, boa tarde a você, boa tarde ao Márcio. Cumprimentar o Sindipetro de São Paulo por essa iniciativa, por organizar esse debate, cumprimentar o Márcio pela brilhante exposição que fez aí do cenário econômico que a gente já encontrava antes da pandemia, quer dizer, não foi um raio em céu azul, mas que a gente encontra também agora, e a você, Cibele, por essa importante exposição da situação da Petrobras, da situação da nossa soberania energética no Brasil. Eu vou pontuar algumas questões desde o ponto de vista dos movimentos sociais e do povo que está nas periferias a partir do crescimento da pandemia do coronavírus no Brasil. O Márcio já passou um cenário mais geral. Eu queria começar colocando a seguinte questão. A gente ouviu desde o início, desde que começou na Ásia, na China, foi indo para a Europa, se cunhou um termo de que o coronavírus seria um vírus democrático. Né? Quem disse isso, essa foi uma expressão do ministro da Saúde do Irã, e que ficou internacionalmente famosa e sendo utilizada, porque todo mundo poderia pegar. Tanto é que primeiro os ministros pegaram, aqui governadores de estado pegaram, bilionários pegaram, e se criou essa ideia de que era um vírus democrático.
olhando o impacto do coronavírus nas populações mais pobres, não só aqui no Brasil, recentemente saíram dados sobre a mortalidade de negros e latinos nos Estados Unidos com coronavírus, muito superior à dos brancos, e agora aqui, né, a devastação que já começa a acontecer nas periferias urbanas, aqui em São Paulo, onde é um grande epicentro do coronavírus, as mortes nas periferias já ultrapassaram a dos bairros centrais. Olhando isso, a gente percebe que não é exatamente democrática a incidência do coronavírus, né? Tem a ver com a condição das pessoas de prevenção, e aqui nós estamos falando de saneamento básico, né? De ter água em casa, que milhões de brasileiros não têm acesso regular à água, né? Estamos falando de ter casa. Nós temos milhares de brasileiros em situação de rua, morando em situação absolutamente precária, portanto, não tem nem condição física para fazer a quarentena e o isolamento. Nós estamos falando de ter renda para poder fazer o isolamento físico. Para nós, você, Sibeli Petroleira, o Márcio é professor, eu sou professor, nós temos condição de fazer o isolamento e a quarentena e ficar alguns meses, né, com uma poupança, com um colchão, não vai faltar comida na nossa mesa. Agora, para 40 milhões de brasileiros que estão na informalidade, para 11 milhões de brasileiros desempregados, né, trabalhar de dia para comprar o jantar. Se não forem trabalhar, ou se o governo não garantir um mínimo de segurança para que essas pessoas possam ficar em casa, vão passar fome, né? Nós estamos falando aqui de milhões de trabalhadores de aplicativo, do Uber, do Rappi, do iFood, de milhões de trabalhadores autônomos que fazem bico por conta própria, aliás, formas de trabalho que se aprofundaram e ampliaram depois da reforma trabalhista. Então, as condições para se proteger do coronavírus não são iguais, não são as mesmas. O coronavírus chega no Brasil como uma doença de classe média alta, de quem tinha oportunidade de viajar para o exterior, lotou as enfermarias do Einstein, e agora, né, depois de algumas semanas, né, desde de uma semana, 2 semanas para cá, entrou pesado nas periferias do país. E aqui é onde o bicho pega, vamos dizer assim, onde a situação é muito mais complicada, seja pelas condições de moradia, seja pelas condições de saneamento básico, seja pelas condições de renda. Sabendo disso, o Bolsonaro, ele se utiliza de um discurso hipócrita, para dizer o mínimo, para não dizer criminoso, que é jogar com o desespero das pessoas e dizer, olha, se você ficar em casa, você vai morrer de fome. Então você tem que voltar à normalidade, né, e ir para a rua. É como se, para os brasileiros mais pobres, só existissem 2 opções. Ou ficar em casa e passar fome, ou ir para a rua e pegar coronavírus. E não é assim, né? Se nós olharmos o que está acontecendo ao redor do planeta, o Postman deu alguns exemplos, né, nós vamos ver que os governos do mundo inteiro, em sua maioria, inclusive governos de direita, têm tomado a posição de respeitar e orientar a sua população pelo isolamento físico, pelas orientações dos infectologistas, da OMS, e, ao mesmo tempo, criado condições para que essas populações possam enfrentar a quarentena com dignidade. Aqui nós estamos falando, por exemplo, da renda básica, que aqui foi aprovada por iniciativa da oposição. Frise bem, o Bolsonaro queria uma bolsa miséria, queria R$200 para as pessoas poderem passar o mês, né? Nós defendemos um salário mínimo e ficou entre R$600 e R$1.200. A oposição que tomou a iniciativa, né, de aprovar a renda. Até agora o Bolsonaro está criando dificuldades para pagar, burocracias para pagar, mas a renda básica é uma medida que ajuda bastante, embora o valor seja ainda aquém do que deveria, né, os informais, os desempregados, os mais pobres, os mais vulneráveis, a poderem fazer o isolamento físico, né? Outras medidas que nós defendemos na plataforma dos movimentos sociais e que deveriam estar sendo tomadas se a gente tivesse um governo preocupado com as vidas do seu povo, né? Em relação ainda ao tema da renda dos mais pobres, né? Vamos pegar o sem-teto, né? Quem está ali na ponta do abismo social brasileiro, né?
Quer dizer, como não tem como fazer quarentena se não tem casa. Você tem que disponibilizar, requisitar os quartos da rede hoteleira para abrigar a população em situação de rua no Brasil. Várias cidades do mundo estão fazendo isso. Londres está fazendo, Nova York está fazendo. Aqui no Brasil, algumas cidades começaram a fazer. Isso precisa ser uma política geral. É inadmissível que alguém fique jogado nas ruas na maior pandemia do século. Essa é uma medida que deveria ser tomada também, né? Outra medida que a França tomou, que países mais pobres do que o Brasil, como El Salvador, também tomou, né? Que é suspender a cobrança das contas de água e luz e suspender a cobrança de aluguel durante o período da pandemia, para que ninguém possa ser despejado, para que ninguém fique sem serviços essenciais, né? Essas contas, essas tarifas deveriam ser suspensas. O controle do preço do botijão de gás, como você colocou, Sibeli, né? Você falou R$40, que era o valor subsidiado que seria possível. Bom, em algumas periferias está chegando a se cobrar R$120, R$130 o botijão de gás. Está tendo uma especulação em cima do botijão de gás no meio da pandemia, o que é um escândalo. E, claro, muita gente tem voltado a cozinhar a lenha. Isso já vinha acontecendo pela crise econômica e agora está se agravando com a alta do preço do botijão. Outra medida que o Márcio também citou na fala dele, que é a proteção do emprego. Nós temos que garantir renda para quem não tem e temos que manter a renda de quem tem. Então, você não pode ter demissões durante a crise. Né? Então, você tem que ter proibição das demissões e, ao mesmo tempo, é claro, dar condições para que as empresas, sobretudo as microempresas, pequenas empresas, o pequeno comércio, empresas médias, que elas possam manter o seu pessoal sem entrar em quebradeira, em falência. Como é que você faz isso? Né? Com o Estado pagando parte do salário dos trabalhadores. Está fazendo isso no mundo inteiro. 70%, 80%, a depender do setor, até 90%. Mas tem que ter contrapartida de que não pode demitir. Aqui, a MP que o Bolsonaro aprovou usa o seguro-desemprego para fazer isso e reduz a renda do trabalhador e não tem nenhuma contrapartida em relação à não demissão. Isso é um escândalo. Né? Você tem que ter essa contrapartida. Na Bélgica, por exemplo, se deu indenização de 4 mil euros para os pequenos comerciantes manterem o seu negócio fechado e não quebrarem, e ao mesmo tempo ajuda na folha de pagamento. Você poderia ter crédito a juros zero, né? Adiamento de cobranças de dívidas e mesmo de cobranças tributárias durante esse período para os pequenos, micros. Uma série de medidas que são possíveis e que não estão sendo feitas no Brasil. O que o Bolsonaro apresentou de proteção, né, além do uso do seguro-desemprego com redução da renda, sem falar naquela proposta original absurda que a pressão da sociedade derrubou, que era suspender contratos por 4 meses com suspensão de salário, o que o Bolsonaro apresentou é só para empresas com faturamento acima de R$360 mil. Né? Para as abaixo de R$300 mil, 360 não apresentou nada. Né? Então, são medidas que deveriam estar sendo tomadas no Brasil. Sem falar no tema da saúde pública. Né? Você tem que ter, nós estamos na maior pandemia. Você tem que ter um investimento emergencial em saúde, contratação de profissionais de saúde, né? Uma reconversão industrial para que a indústria de outros setores, a indústria têxtil produza máscara, produza equipamentos de proteção, né? Para que, inclusive, a indústria metalúrgica produza ventiladores, respiradores, como está fazendo em outros países do mundo. Eu conversava esses dias com um deputado do Podemos da Espanha, que contou o processo de reconversão que está acontecendo lá. É um momento em que não se pode admitir também, pela dimensão da tragédia, que os hospitais públicos já estejam entulhados, com gente morrendo nos corredores de coronavírus, sem poder receber novos pacientes, né? E, por outro lado, os hospitais privados com leite sobrando. Tem que se estabelecer a fila única, o SUS tem que requisitar leitos dos hospitais privados, o SUS tem que assumir o controle do conjunto da rede hospitalar nesse momento no Brasil. Não pode ser quem tem condições de pagar, vive, quem não tem, morre. Né? Então, essas são algumas medidas e algumas propostas que nós temos levantado na plataforma dos movimentos sociais. E é
é plenamente impossível garantir essas medidas, como tem sido no mundo inteiro. Que é sempre o debate que surge é de onde vem o dinheiro, né? Como é que vai se viabilizar isso? Bom, você citou até a própria questão da Petrobras. A Petrobras teve um lucro de 40 bi no ano passado, né? E que foi destinado para acionistas, né? Empresa pública não tem que servir para dar lucro para acionista. Empresa pública tem que servir para a sociedade, como você citou, com várias propostas, inclusive com combustível subsidiado a preço zero para ajuda à pandemia, para ajuda a quem está enfrentando a pandemia, né? Isso deveria estar acontecendo nesse momento no Brasil. Dinheiro, veja, momento de crise é momento de aumento do déficit público, não tem jeito. Não é só aqui, pega o Japão. O Japão aumentou desde a crise de 2008, para responder à crise, 60% seu déficit público. Né? A dívida pública no Japão é 240% do PIB. Nos Estados Unidos, em quase todos os países europeus, mais de 100% do PIB, todos eles aumentaram dívida para responder à crise. E aqui se coloca um tabu de que não pode aumentar a dívida pública, nesse sentido, tem que aumentar, tem que fazer tributação progressiva, taxar grandes fortunas, lucros e dividendos, grandes heranças. Esse debate precisa começar a ser feito. E quero concluir dizendo também do legado que nós podemos tirar desse processo. A pandemia é uma tragédia, vai deixar um rastro de morte, de sofrimento, de destruição. Mas também pode deixar um legado sobre o modelo de sociedade que a gente quer. Se uma coisa ficou clara nessas semanas de pandemia, é que o neoliberalismo, o modelo hegemônico no planeta nos últimos 40 anos, é totalmente incapaz de dar uma resposta humana num momento como esse. O neoliberalismo coloca o lucro acima da vida, o capitalismo coloca o lucro acima da vida, né? E nós estamos vendo isso de maneira dramática para milhões de pessoas, na disputa destrutiva por respiradores, nos Estados Unidos atuando como pirata internacional, né? Nós estamos vendo isso em relação ao tema dos planos de saúde dos hospitais privados e, por outro lado, a saúde pública. Nós estamos vendo isso na postura do governo federal de liberar mais de 1 trilhão e 200 bilhões de liquidez para o sistema financeiro e não conseguir liberar R$600 para as famílias pobres. O debate sobre valores e sobre prioridade entra na ordem do dia. E é por isso que eu acho que no último mês se falou mais em solidariedade do que na última década. Não só se falou, como várias iniciativas se construíram. A importância da solidariedade como valor, como princípio norteador da sociedade voltou à tona. Isso não pode ser só agora na pandemia, isso precisa ser um legado para pensar o pós, que modelo de sociedade que a gente quer. O tema da saúde pública, a gente defendia o SUS há 2 meses atrás, era taxado de dinossauro, era ridicularizado pelo pensamento dominante. Hoje virou um consenso internacional que tem que ter sistema público e universal de saúde. Agora, não adianta só ficar na goela, na garganta, no momento da explosão da crise. Tem que revogar a emenda constitucional 95, o teto de gastos, que tira dinheiro do SUS, tem que rever a lei de responsabilidade fiscal, tem que taxar grandes fortunas e atrelar o recurso à saúde pública no Brasil. Esse é o momento de colocar essas propostas ousadas e necessárias para a gente conceber um novo mundo e um novo país a partir da crise do coronavírus. Inclusive o papel do Estado, né? A ideologia neoliberal demonizou o Estado. E agora você não encontra um liberal em qualquer coluna de jornal que não esteja defendendo o investimento público e o papel protagonista do Estado para lidar com a crise, né? Então, nós temos que resgatar o papel do público, inclusive das empresas públicas, contra a lógica privatista, contra a lógica entreguista, retomar o investimento público como um vetor fundamental de um projeto nacional, de um novo modelo de desenvolvimento para o país, né? Compreender que o Estado tem que ter um papel de combate à desigualdade, um papel redistributivo de renda e de riquezas, e um papel de assegurar direitos para o seu povo. Então, é esse debate que nós queremos trazer, e é esse debate que a gente acha, a partir de
todo o sofrimento e tudo que a pandemia evidencia para o mundo e para as pessoas, que é possível pautar na nossa sociedade nesse momento. Agora, vamos lá, pessoal, a participação dos internautas, né, que foram deixando os comentários aí durante as falas. Tem uma pergunta aqui direcionada diretamente para você, Guilherme, que é: períodos de crise podem servir para o aprofundamento do poder da burguesia, como também para o acúmulo de forças dos trabalhadores. Existe a possibilidade da esquerda sair fortalecida dessa pandemia? Na sua opinião, qual estratégia deve ser adotada? Eu vou pegar com uma outra também que tem a ver com isso, que é do Beto. Qual a principal bandeira que a esquerda deveria levantar neste momento de crise? Daí tem os movimentos sociais dão a impressão de que tem pouca voz diante das ações desastrosas do governo. Tem faltado reação? Mesmo com a derrota nas últimas eleições que levou o Bolsonaro ao poder, parece que a esquerda ainda não conseguiu uma unidade para enfrentar o neofascismo. Essa também é a sua impressão? O que falta para ampliar essa unidade? E daí uma última que eu vou ler agora, depois a gente lê mais algumas. O que aqueles que defendem a democracia e hoje estão em isolamento social podem fazer para reagir às posturas fascistas do governo Bolsonaro? Volta a bola aí para você. Bom, vamos lá, Cibele. Não vou conseguir, obviamente, dar todas as respostas, são questões complexas e importantes para o momento. Eu só vou pontuar duas dessas questões. Uma em relação a, assim, qual é o nosso papel nesse momento? O primeiro papel, e é isso que nos diferencia enquanto esquerda, enquanto quem pensa e quer e luta por uma sociedade mais justa e mais solidária, é se colocar ao lado da vida. Nós temos um governo que se coloca ao lado da morte, um governo que flerta com o genocídio, um governo que brinca com a saúde e com a vida de milhões de brasileiros. Então, o nosso papel é defender vidas e salvar vidas, é defender o isolamento físico, é defender e lutar por medidas que permitam que as pessoas possam fazer o isolamento físico, medidas sociais, medidas econômicas, é olhar para os mais vulneráveis, é desenvolver campanhas de solidariedade. Nós estamos participando, a MTST lançou o Fundo Solidário para a distribuição de cestas básicas, materiais de higiene, para o povo sem teto, para o povo das favelas e periferias, desenvolver, enfim, uma série de iniciativas que estejam voltadas para a defesa da vida das pessoas. Agora, a luta contra o Bolsonaro é parte disso. Porque o Bolsonaro não é mais só um problema político, ele se tornou um problema de saúde pública no Brasil. A partir do momento que ele desrespeita as orientações sanitárias, que ele desinforma a população, que ele dá um exemplo desastroso, o Bolsonaro não tem a menor condição de continuar à frente do país, é um problema de saúde pública, cometeu inúmeros crimes de responsabilidade, sem falar nas fraudes eleitorais, sem falar no crime contra a vida das pessoas que comete agora com a postura na pandemia. Então, razões jurídicas e políticas para a sua retirada existem de sobra. Agora é preciso construir os caminhos para isso. E, por último, a história da unidade, né? Eu acho que nós temos avançado nesse contexto para construir uma unidade. Faz 3 semanas atrás, nós soltamos um posicionamento comum das principais lideranças da esquerda, de 7 partidos de oposição, exigindo a saída do Bolsonaro, com um programa, um plano de respostas à crise, né? Eu acho que tem se avançado, sim, na unidade da esquerda e da oposição. Agora, é evidente, nós não podemos ir para a rua agora fazer mobilização, né? Nós não somos irresponsáveis como o Bolsonaro que orienta isso. Neste momento, nós não podemos fazer isso. Nós temos que usar as redes sociais, nós temos que usar o recurso dos panelaços, que tem sido usado. Ontem, inclusive, teve um gigantesco no Brasil todo. Nós temos que fazer a pressão através do Congresso Nacional, aprovando medidas
de proteção das pessoas, nós temos que desenvolver iniciativas de solidariedade. É isso que está ao nosso alcance hoje. Agradeço a sua participação. Você avisou a gente com antecedência, né, que você teria horário. Então, acho que, a não ser que tenha uma folguinha aí, já queria agradecer e depois falar que tem outras perguntas, daí eu passo para o Márcio, tem algumas aqui sobre o gás também. Então, a gente agradece a participação e fica aí em contato para ver as ações conjuntas aí nesse desafio que está colocado para a gente. Obrigado, Cibele. Obrigado a você. Obrigado ao Márcio pelo nosso bate-papo, pelo nosso debate. Para quem está nos assistindo agora, um grande abraço e muita força na luta. Bom, houveram duas perguntas aqui direcionadas sobre a Petrobras. Então, vou passar rapidinho por elas, depois eu leio algumas para você, tá, Poxa? Uma falando, a crise do gás de cozinha não é de hoje. Desde a mudança na política de preço dos derivados, milhares de brasileiros voltaram a cozinhar com lenha. Na sua opinião, qual deveria ser a política da Petrobras e do governo em relação ao preço dos combustíveis, especialmente o GLP? Da outra pergunta, a Petrobras é a maior empresa brasileira e, consequentemente, peça central no desenvolvimento nacional. Entretanto, o preço do petróleo está desvalorizado e a demanda mundial pela mercadoria em queda histórica. Qual deveria ser a estratégia da empresa nesse contexto? Bom, primeiro eu queria colocar que, de fato, como a gente falou, a questão do gás de cozinha não é de hoje. Com a mudança de política de preço da Petrobras, o preço foi subindo muito, o que inviabilizou uma parte da população de conseguir ter acesso. E daí, infelizmente, voltou a cozinhar mais em lenha. Tá? Agora, no momento de pandemia, isso é pior ainda, porque está se fazendo de tudo para não precisar sobrecarregar os hospitais. Imagina um monte de gente com as crianças em casa, porque as aulas são suspensas, com álcool 70% rolando solto nas casas, né? Aqueles que conseguem achar o produto, e voltar a cozinhar com lenha, né, neste momento. Então, isso é um absurdo. E daí tem que ter uma política pública de distribuição de gás ou o voucher, o Vale Gás. Tá? Então, isso já tem 2 projetos de lei, inclusive, no Congresso, tá? Os 2 por deputados do PT, que está para ser votado lá no Congresso Nacional. A gente precisa aí de uma pressão popular em torno desse assunto para dar andamento. Tá? Agora, em relação à questão da queda do petróleo, a gente queria colocar que não é a primeira crise, né, que acontece, inclusive nem recente. Se a gente for ver, 2008 foi uma grande crise econômica, 2014 teve uma crise do petróleo e essa agora. Em 2008, o petróleo caiu em torno de 61%. Tá? Em 2014 caiu metade do preço e agora chegou a 60%, mas já recuou um pouco, está com uma queda em torno de 50%. Em 2008, a gente não destruiu a empresa para recuperar ela. Muito pelo contrário, a gente aumentou. Uma coisa que a gente coloca é que a Petrobras era uma empresa, ainda bem, uma empresa integrada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem, da onde vem o petróleo, a gente tem no poço, né, o petróleo cru, a gente tem nos dutos que levam o petróleo para as refinarias, para fazer os derivados, e depois das refinarias, a gente tem a rede de distribuição para chegar no consumidor final. E daí, o que não é usado para fazer gasolina, gás, vai para fábricas de fertilizantes, vai para a termoelétrica, que gera energia elétrica, enfim. E a Petrobras tem nesses braços também, polo petroquímico. Infelizmente, nos últimos anos, o que a gente tem visto? A Petrobras privatizou a Liquigás, que agora, neste momento, poderia estar sendo usada nessas ações de distribuição de gás. A Petrobras perdeu o controle da BR, que é o braço que ajudaria a controlar, inclusive, o preço a chegar no consumidor final, que é o posto de gasolina. Perdeu o controle e hoje a gente sabe que, mesmo durante a pandemia, a BR está comprando combustível
de outros fornecedores, não Petrobras, sendo que nossos estoques estão cheios. E a gente sempre alertou que em época que o petróleo está alto, você exportar petróleo cru pode ser até às vezes mais lucrativo do que você fazer o derivado aqui. Só que em época de petróleo baixo, aí é o derivado que sustenta a empresa. Então, o que dá uma segurança para a Petrobras é ser uma empresa integrada, ter toda a cadeia. Infelizmente, essa gestão que aí está, o presidente Castelo Branco, ele assumiu a presidência da Petrobras falando para todo mundo ouvir que o sonho dele é privatizar a Petrobras inteira. Tanto que, mesmo agora, depois que a gente ouviu o Boulos colocando, o Bosman colocando do papel do Estado, o que a Petrobras tem falado, que o Castelo Branco tem feito lives e entrevistas também. Eles têm falado que mantém a intenção do plano de desinvestimento, mesmo depois que essa pandemia mostrou a necessidade do Estado no controle de setores estratégicos. A gente está falando em sucatear ainda mais do que já foram sendo feito o setor de petróleo no Brasil. Então, realmente é um contrassenso que fica difícil a gente entender, tá? Agora, uma coisa que é importante também colocar, que mesmo antes da pandemia, muito se fala que o petróleo vai perder o valor, né? Agora, o que a gente percebe é que tem um deslocamento, que a Europa tem diminuído o consumo e os países asiáticos têm aumentado o consumo. Isso antes da pandemia. Então, a gente via um deslocamento da demanda do petróleo mundial, mas antes da pandemia, não havia uma queda de necessidade de demanda de petróleo, tá? Então, isso também é importante a gente ter em mente. Agora, para passar para o Márcio Postman, eu vou falar uma série de perguntas, daí você vai tentando aí ver o que você faz com elas, né? Dar uma agrupada, enfim, tá? Mas vamos lá. Como o capital pode se aproveitar dessa pandemia para implementar medidas de precarização do trabalho? Em meio a uma pandemia, ainda sem previsão de terminar, é possível discutir um modelo futuro de desenvolvimento ou ainda é cedo? Depois que a crise passar, o que devemos fazer para retomar a rota do desenvolvimento? Sobre o ponto de vista econômico, seria possível diminuir o impacto dessa crise ou foi totalmente imprevisível? Medidas como a renda mínima podem ser mantidas? O Brasil tem estrutura para mantê-las? O governo federal não inspira confiança e se mostra incapaz de dialogar com outros setores da sociedade. Qual o impacto que a ausência de representantes da classe trabalhadora no debate sobre as medidas de combate à crise podem trazer para o futuro? Se os trabalhadores estão precarizados, sem formalização ou registro, como o governo pode gerar um processo de distribuição de renda e garantir fundo de emergência? Outra coisa, entre trabalhadores informais, há imigrantes em condições muito mais vulneráveis na classe trabalhadora. Como o governo pode garantir segurança para as pessoas nessas condições? Então, a gente vê que ter uma preocupação imediata em atender a população mais vulnerável e sem registro, imigrantes e brasileiros. A gente vê uma série de perguntas sobre como que o capital pode se aproveitar dessa crise para precarizar ainda mais o trabalho e, do outro lado, como a gente pode sair dessa crise, né, mais forte, enfim. E daí uma preocupação bem grande aí sobre o pós-crise, né? Bem, em primeiro lugar, eu destacaria que não há, a meu modo de ver, nada novo. Entendo justamente que a pandemia abre, na verdade, a possibilidade de acelerar o tempo
reforçando as tendências que já se vinham anteriormente percebendo, né? Então, por exemplo, em relação à questão da precarização, não há dúvida que a experiência do trabalho em casa, não é, já vinha acontecendo, mas ele se acelerou. Muitas categorias, muitas empresas, setores passaram a usar deste recurso. É óbvio que a maior parte não tem condições de se estabelecer através do chamado home office, não é? Mas eu imagino, por exemplo, no campo da educação, não é? Fico até imaginando também, do ponto de vista das reuniões, né? O parlamento brasileiro, né? A reunião na Câmara dos Deputados, senadores, trazê-los de praticamente todos os estados. Qual o custo disso para uma reunião, quando nós estamos observando, por exemplo, o Congresso tomar decisões a partir da participação não presencial, né? Mas o que nos interessa, obviamente, do ponto de vista do trabalho, é justamente os impactos desse home office para os trabalhadores, né? Porque nós não temos uma experiência de organização dos trabalhadores por local de moradia, por exemplo, né? Nós não temos experiência do ponto de vista de regramento do trabalho para além do local determinado. Portanto, me parece essa uma pauta muito importante de atuação sindical, pois, do contrário, podemos, na verdade, identificar, não é, a possibilidade do uso, né, do extensivo e intensivo do trabalho sem o reconhecimento remuneratório e também, obviamente, os impactos sociais, o que representa a pessoa estar em casa trabalhando, né, junto com a família, que impactos tem isso do ponto de vista social? A mesma coisa em relação aos efeitos de saúde, né? A forma com que a pessoa trabalha, o tempo, como está sentado, as questões de ergonomia, enfim. Há um mundo novo aí importante de ser considerado e que, de certa maneira, está sendo acelerado em função da pandemia, mas não é algo novo. Em relação à questão do que pode ocorrer aí num horizonte pós-pandemia, em termos econômicos, né? Bem, há especulações que, de certa maneira, reafirmaria uma trajetória que já está se vendo desde 2008, que é uma espécie de desglobalização, uma desaceleração da globalização de 2008 praticamente até 2019. O comércio mundial, o comércio externo, ele cresceu menos que a variação do PIB, que não foi grande do mundo, não é? Então, é uma inversão do que vinha ocorrendo praticamente desde 1980 até 2008, quando o comércio crescia muito mais, né? Ao mesmo tempo, o que nós percebemos antes do coronavírus, uma série de iniciativas de defesa do sistema produtivo nacional. Isso é perceptível não apenas na retórica, por exemplo, de Trump, mas em ações concretas do ponto de vista da defesa do setor produtivo americano, não é? A tentativa de atrair a volta de empresas americanas que se encontram na China, iniciativas de impedir que empresas americanas sejam compradas por chineses ou outros estrangeiros. Enfim, em outros países, obviamente não é apenas na América, mas a Inglaterra tomou, mesmo em governos neoliberais, não é, tomaram iniciativas de proteção do sistema produtivo. Na França, lembro aqui o Macron, não é, que é um governo amigo dos mercados, né, tomou iniciativa de estatização de um parque naval, né, diante da possibilidade do capital chinês comprar essa empresa que era privada, somada capital francês e italiano. Então, há muitos exemplos, na verdade, de mudanças governamentais de defesa do Parque Nacional. Me parece, né, vamos avaliar com o passar do tempo, que nós temos mais iniciativas de defesa dos sistemas nacionais, porque ficou exposto, na verdade, a dependência dos países em relação à China. Não é? O que aconteceu em relação às cadeias globais de produção, né, que é um movimento de concentração da propriedade, do capital em poucas empresas, em poucos grupos econômicos, mas, de certa maneira, um sistema que se produz de forma fragmentada em vários países. De tal forma que, se há uma paralisia em determinado país, sobretudo na China, hoje a grande oficina do mundo, você tem, na verdade, um problema que vários países, inclusive no Brasil, nós já estávamos percebendo antes do coronavírus chegar ao Brasil, que era a ausência de insumos para algumas empresas, sobretudo empresas tecnologicamente mais avançadas. Então, me parece que nós teremos aí uma questão interessante de ser considerada do ponto de vista
de um movimento de certa reconversão industrial produtiva nos países, né? E, portanto, ações de defesa, políticas nacionais, nacionalismo, enfim, ações desse tipo, e talvez aí uma polarização mais agressiva entre os Estados Unidos e a China. Então, um ambiente bem mais polarizado, nos parece, porque a gente percebe, né, nesse quadro internacional gravíssimo, se percebe, na verdade, a ausência completa de uma governança dos países, né? A Assembleia Geral das Nações Unidas desapareceu. A ONU é incapaz de construir uma reunião, uma convergência entre governos, né? A convergência privada que estava em curso através do Fórum Econômico Mundial também não se move. Então, estamos vivendo uma certa anarquia, e o que se percebe, de certa maneira, é uma competição pela apropriação de produtos importados da China, atos profundamente egoístas de governos, né? Tal ponto os Estados Unidos embargar a importação de produtos voltados para enfrentamento da coronavírus, impedindo, evidentemente, o livre acesso. Então, em termos internacionais, eu diria isso. Em relação às questões nacionais, aqui, a questão nacional do Brasil, o que eu posso dizer? Bom, em relação ao tema da garantia de renda para informais, né, que eu diria assim, eu acho que uma pauta para nós é a defesa dos R$600 agora como o recurso a ser recebido ao longo do tempo pela população que está no nível do Bolsa Família. Não retroagirmos, tá certo, ao valor bem menor, praticamente menos de 1/3, inclusive, que as famílias recebiam. Portanto, temos aí um parâmetro novo, não é? E uma luta para que isso evolua para uma renda mínima geral para todos, porque me parece que nós precisamos trabalhar mais cada vez do ponto de vista do mundo do trabalho, da desconexão da renda em relação ao trabalho. Não é? Porque, obviamente, o que nós estamos vendo é que essa situação de ausência de pós-trabalho, ela pressupõe, na verdade, uma disputa em torno do fundo público, uma vez que a tradicional luta entre o capital e o trabalho se transfere, de alguma forma, pela apropriação que o Estado faz do excedente econômico. Vejo também, em relação à questão dos imigrantes, que foi levantado, muito interessante e oportuno, e lembro aqui o exemplo que vem do Estado da Califórnia, né, que disponibilizou recursos para trabalhadores imigrantes, não registrados, né? E nós temos, em algumas cidades, a presença, sim, de imigrantes não registrados e, portanto, estão praticamente à margem disso, né? Trabalhadores e moradores de rua, que é outra questão importante também, dificuldade de ter acesso a essa plataforma de benefícios que vem dessa garantia de renda, não é? Ora, obviamente, também percebemos aqui a ausência de um governo sensível às questões do povo, né? Porque a gente se analisar, se observar as filas que estão na frente das agências, né, o povo simples, né, disputando ansiosamente por um recurso que não tem e exposto, na verdade, à ausência de qualquer método adequado de pagamento desse benefício que foi liberado, que o adequado seria R$1.045, o valor do salário mínimo, porque esse é o valor mínimo que o país reconhece. Não é? Mas, obviamente, chegar a R$600 quando o próprio governo Bolsonaro oferecia só 200 não foi um passo pequeno e, portanto, valioso, né? Mas distante de um valor adequado, né? Bem, em termos do Brasil, eu diria assim, não me parece adequado não pensarmos, né, num projeto de uma retomada somente depois da crise. Eu acredito que a saída tem que ser construída a partir de agora. É um projeto que, na verdade, dê a luz para enfrentar a gravidade atual, mas, ao mesmo tempo, reencaminhe o país, reposicione o país, porque o que nós estamos vendo, praticamente desde o golpe em 2016, não é uma espécie da desistência da elite brasileira. Não é? A elite desistiu do país. Não tem projeto para o país, a não ser, na verdade, dar vazão, não é, a uma regressão neocolonial. Porque a destruição do nosso parque industrial, né, o que nos deixa, na verdade, como forma de produção, é basicamente a dependência no setor extrativista, né, mineral, vegetal, a exploração dos nossos recursos naturais, de maneira geral, e os serviços, né?
Isso, basicamente, nos leva à constituição de uma feitoria, ou seja, se a gente analisar o seguinte, o projeto do Bolsonaro, e até mesmo aquele que vinha do Temer, né, que, de certa maneira, são expressões dos interesses da elite brasileira, dos 10% mais ricos. O que, levado ao limite, daqui a 10 anos, sem o coronavírus, levado ao limite, daqui a 10 anos, se as reformas todas que estavam sendo pretendidas e as já feitas ocorrerem, que país restará disso? Certo? Então, obviamente, o que sobra é a volta ao século XIX, uma dependência da produção por exterior, total descompromisso com a população, e nós estamos falando de uma população fundamentalmente urbana, que tem problemas gravíssimos e não serão superados. Ou seja, esse projeto de regressão neoliberal não oferece emprego para todos, não oferece emprego de qualidade, né? O que oferece, na verdade, são cada vez mais postos de trabalho vinculados à renda dos ricos, dos muito ricos, dos inúmeros trabalhadores de serviços, né? Serviços mais simples, como trabalho doméstico, segurança, motorista, personal trainer, entre outras atividades que vão sendo criadas, os trabalhadores de plataforma, ou seja, são ocupações vinculadas à renda dos ricos e não ao setor produtivo. Então, a crise nos coloca, na verdade, uma excelente oportunidade, pois ela nos permite antecipar questões que estão no curso desse projeto de regressão neocolonial e, obviamente, a possibilidade de construção de uma outra maioria política. Talvez o Brasil esteja se encaminhando para uma divisão entre aqueles que defendem a barbárie, não é? O fim do isolamento, ou seja, a volta da barbárie no país, ou um projeto civilizatório, um projeto que reafirme o compromisso soberano com o país, que reafirme a democracia, a participação social e, fundamentalmente, um projeto de base econômica sólida para poder viabilizar condições melhores ao povo brasileiro. Não sei se foi suficiente para atender a todos, mas eu acho que é o que eu podia dizer nesse tempo que nós temos ainda. No mais, agradecer essa oportunidade, parabenizar a iniciativa e dizer que a gente continua aqui dentro dessa mobilização para que possamos sair mais fortes da crise que entramos. Obrigado. Inclusive isso aqui que a gente está fazendo hoje é uma dessas mudanças aceleradas pela pandemia, né? Porque, como foi colocado, muitas das coisas que estão vindo em evidência agora, elas já estavam acontecendo antes, já apontava para um aumento de teletrabalho, já a dificuldade da organização da classe trabalhadora, a questão dos aplicativos já estava escancarando isso na nossa cara, na verdade, né? Então, agora, talvez com essa pandemia, daí também cabe a nós, dos movimentos, usar esse momento para aprender, através dessas tecnologias, como que a gente consegue se organizar de uma forma que não dependa necessariamente da diretora sindical, do dirigente sindical, estar presencialmente, diretamente com o trabalhador no contato, que é o que a gente mais gosta de fazer, inclusive, infelizmente, é o contato ali no tete-a-tete, no dia a dia, com cada um, né, conversando sobre as questões gerais. E daí eu acho que fica essa grande reflexão sobre o que vai ser o mundo pós-pandemia. E daí, como foi colocado muito forte hoje, fica evidente a questão de uma necessidade de ter um ente que organiza minimamente as ações, né? E daí, esse é o Estado. E daí tem alguns caminhos que isso pode levar. Pode levar, assim como já foi em alguns momentos históricos, a estados totalitários, a estados, inclusive, xenófobos, né? Que esse nacionalismo, a soberania nacional não pode confundir com um nacionalismo radical de não tolerância aos outros, né? Aos diferentes, a quem não é daquela cidadania, daquele país, né? Ou vai nos levar a um olhar que considere a soberania de cada país, que considere que não dá para ficar também dependente de tudo dos outros, que é a globalização desfreada, mas sem cair na questão do totalitarismo, mantendo os estados democráticos e pensando cada vez mais na população como um todo. E daí você já tem
uma discussão que já vinha sendo há muito tempo, inclusive o Suplicy sempre, uma das principais bandeiras dele é a renda mínima, e que daí você olha o total que aquela população produz e como ela é distribuída, daí não seria um olhar individual do quanto cada um de nós produz. Total daquilo que é produzido, como minimamente você garante uma condição digna para cada uma das pessoas, né? Senão, para que é que a gente está produzindo tanta coisa? E daí eu acho que, principalmente, essa questão do qual sociedade vai ser, pensando ainda mais na questão da geopolítica, de como os países provavelmente lidam com isso, aí a gente vai fazer a nossa próxima live na sexta-feira que vem, dia 24, também às 17 horas, e daí os 2 convidados vão ser o Fausto, que é o coordenador do DIEESE, que tem feito esse debate do mundo do trabalho e da economia, e o Celso Amorim, né, que já foi ministro de Defesa e que tem nesse olhar internacional essa questão dos impactos na geopolítica, nos órgãos internacionais, essa questão do próprio Trump agora tirar o recurso da ONU no meio de uma pandemia, enfim, o que está acontecendo com o mundo? Acho que esse, né, vai ser o principal debate da próxima live, na próxima sexta-feira, dia 24, às 17 horas. E daí queria agradecer, né, com todo o carinho ao Márcio Postman, que sempre está junto com os petroleiros, sempre está contribuindo. Muita gente não sabe, inclusive eles acham que o movimento sindical, a gente fala as coisas do nada, né? Muita gente não sabe que as nossas posições, as nossas pautas são feitas com base em muitas pessoas junto, para além daquela direção, que analisa cada ponto, e aí o Postman sempre contribui com os petroleiros, sempre que é necessário, tá bom? Então, agradeço aí, e estamos juntos, né? Fique em casa, igual tá, todo mundo que é possível ficar, e aqueles que têm que sair, como grande parte de nós petroleiros e petroleiras tem que estar nas unidades, que tome as medidas necessárias para a segurança, e nós, exclusiva, né, falando daí mais propriamente dos petroleiros e petroleiras, vamos estar chamando conversas pelos aplicativos aí para nos organizar contra essa, né, que a Petrobras está conseguindo implementar unilateralmente tudo que ela quer, inclusive deixando gente de risco, do grupo de risco nas plataformas, por incrível que pareça. Mas daí isso é outro assunto, tá bom? Então, agradeço aí, Postman, e vamos esperar a próxima live agora, dia 24.